Fala, turma, tudo tranquilo? Professor Vinícius, vamos a mais um vídeo da nossa APNP de Lógica de Programação aí do IFRS. Qual que é a ideia deste vídeo, pessoal? É apresentar para vocês a última das estruturas de controle e repetição que a gente vai utilizar durante a nossa disciplina, que é o switch, tá? Na verdade, o switch é uma estrutura de seleção, ela é bastante comum, ela é bastante simples. Normalmente, os alunos gostam muito dessa estrutura e entendem ela de maneira bastante tranquila. Qual que é a ideia do switch? A ideia do switch é fazer com que o nosso programa, de novo, fique mais fácil de ler. Então, imagine um caso onde, por exemplo, eu tenho diferentes classificações ou diferentes opções. Imagine um menu de um caixa eletrônico ou algo do tipo. Então, por exemplo, vamos pegar um menu, né? Um menu de opções. Então, vamos supor que eu tenho um caixa eletrônico, tá? E aí eu tenho 4 opções nesse menu, né? 4 opções. E as minhas opções são a... Deixa eu colocar comentário de bloco, vai facilitar a nossa vida aqui, né? Então, eu tenho 4 opções. A primeira opção é saldo. A segunda opção é depósito. Essa aqui é uma brincadeirinha que a gente sempre faz com os alunos, né? E a quarta opção é sair. Que a gente sempre faz com os alunos porque é fácil de visualizar dessa maneira. Então, imagine que, dadas essas 4 opções, eu vou criar um menu de interação com o meu usuário. Então, eu vou colocar dentro de do while, por exemplo. Então, do while. E aí, vai ter uma variável que eu vou chamar de opção diferente de 4, pode ser, já que 4 é o sair, né? E aí, eu vou ter a minha variável opção. Vou ter uma mensagem para o meu usuário, normal, né? Selecione uma opção. E aí eu vou supor que o usuário já sabe que são essas opções aqui, tá? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. E aí minha variável opção recebe o que o usuário digitar, next int. Tá? Então, notem que eu escrevi pouquíssimas linhas de código, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou compilar e vou executar, tá? Isso aqui, pessoal, é muito, muito importante vocês fazerem, principalmente quando vocês estão aprendendo a programar. Por quê? Para garantir que vocês não estão inserindo erros no código de vocês e depois isso aqui fica um monte de erro. Porque às vezes vocês esquecem uma chaves aqui, por exemplo, ó, uma chaves, e aí tu compila isso aqui, aparecem 3 erros. Tá? Mas, na verdade, não foram 3 erros. Na verdade, foi uma chave só que vocês esqueceram. Então, conforme vocês forem codificando, vocês já vão compilando, executando e testando. O que eu fiz aqui foi um laço de repetição que, a partir do momento que a opção for 4, ele tem que parar o meu programa. Isso eu já consigo testar. Então, Java Switch simples. Ó, 1, 2, 3, 4, parou o meu programa. Perfeito, era isso que eu queria. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou interagir com o meu menu. Então, imagina o seguinte, ó, if opção for igual a 1, e aí eu vou ter um outro if opção igual a 2, aí eu vou ter um outro if opção igual a 3. Notem que fica ruim de escrever, fica ruim de ler. Opção igual a 4, que é o sair, e mais um else caso a pessoa tenha digitado uma opção indesejada, tá? Então, notem que em todos os meus testes aqui, eu precisei digitar novamente opção igual a alguma coisa. E eu tenho um monte de else ifs aqui, né? Um dando continuidade ao outro. Então, ele testa. Então, é ruim de ler, não é uma boa prática de programação. Para isso, foi criada uma estrutura, tá? Que facilita a escrita deste tipo de situação. Tá? Qual que é a ideia? Eu não quero escolher uma dentre as opções desejadas. Então, já que eu quero escolher, eu vou utilizar uma estrutura chamada switch. Alguns livros e algumas linguagens traduziram como escolha, certo? Então, escolha dentro da minha variável opção um dos seguintes casos. Tá? Então, a ideia é que ao invés de opções aqui, eu vou ter o casos. Tá? E aí, eu vou ter, caso for 1, eu vou fazer alguma coisa.
caso for 2, eu vou fazer outra coisa. Caso for 3, eu vou fazer outra coisa. Caso for 4, eu vou fazer outra coisa. E ainda, de quebra, ele deixa para nós um caso padrão, que é se eu não der certo em nenhum dos casos anteriores, tá? Só que tem um detalhezinho aqui. A gente viu em um vídeo anterior uma instrução chamada break. Para que os dois casos não sejam executados ou mais, depois que eu fizer alguma coisa, eu preciso obrigatoriamente dar um break, tá? Porque senão ele vai seguir executando os casos abaixo, mesmo que eles não casem diretamente, né? A única exceção seria o default, que não precisa de um break, porque ele já é a última opção. Então, imagina que aqui eu vou ter toda a lógica, né? Vamos colocar aqui, você escolheu depositar, só para a gente ver alguma coisa ali executando. Tá? E aí eu vou ter, para cada um dos casos, alguma lógica envolvida, né? Por 2, o 1 escolheu ver seu saldo, depositar, sacar, e aqui vai ser um tchau, tá? Tem um atalho muito útil que eu gosto muito no VS Code, que é Alt Shift F, ele formata o código para nós, tá? Então é importante manter o nosso código organizado, tá, pessoal? Quando eu digito, eu já tento digitar organizado. Como eu colei aqui, copiei e colei várias vezes aqui esse sys alt, ele ficou meio bagunçado, já dou um Alt Shift F e ele formata para nós, tá? Vamos lá, compilar isso aqui, Java C, exemplo switch simples, .java. Vamos ver se a gente não colocou nenhum erro aqui no console. Java exemplo switch simples. E aí seleciono uma opção. Se eu colocar 1, vê o saldo. Se eu colocar 5, 6, ó, ele não aparece nada para mim, porque o caso default aqui eu não coloquei nada ainda. Se eu colocar 2, depositar, 3, sacar, e 4, deu um tchauzinho ali, esse é eu. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma mensagem de opção inválida. Selecione de 1 a 4. Ok? Só para a gente ver o default aí em ação. Então, se eu colocar 7, opção inválida. Se eu colocar 1, beleza. Se eu colocar 6, inválida. Se eu colocar 2, ok. 3, ok. 1 de novo, ok. E 4, ok. Fica aí como sugestão de exercício para vocês. Vamos fazer cada uma das operações aqui, né? Quando a pessoa escolhe ver o saldo, o que acontece? Quando a pessoa escolhe depositar, o que acontece? Quando a pessoa escolhe sacar, o que acontece? Tudo que eu mostro aqui, pessoal, é a base para os exercícios, né? O importante é vocês praticarem bastante, fazerem vários exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E esse vídeo fica por aqui. Até o próximo. Valeu!